Graça e paz. Aqui é Carlos Rocha, idealizador da Escola Oliver Tree. Que essa aula possa falar profundamente na sua vida, possa ser um divisor de águas na sua vida e possa aumentar e expandir a sua fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. É o tempo de uma igreja atuante, madura, em todas as esferas, seja na igreja local, seja pela cidade, pela nação. Vamos levantar um clamor para que esse reino poderoso destrone todas as forças da maldade dessa nação. Amém? Vamos levantar nossas mãos e dizer ao Pai: traga o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, o Brasil precisa de Ti. Nós brasileiros clamamos dizendo: venha o Teu reino, esmaga Satanás, esmaga os tronos, esmaga, Senhor. Não deixa o Brasil em 2018 cair na mão de nenhum satanista. Ó Deus, vem com Tua glória sobre nossa nação. Ouve o clamor da igreja. Há um povo orando, Senhor meu Deus, e clamando: salva o Brasil da corrupção, salva o Brasil da injustiça, salva o Brasil do mau governo, salva o Brasil do mau governante, destrona todos os tronos de Satanás sobre essa nação, esmaga, Senhor, toda a cabeça de demônio, tira todo o espírito de feitiçaria, todo o espírito, Senhor, maligno, e levanta os seus, levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e ó Deus, estabelece o trono no Brasil, estabelece a Tua vontade. Oh, limpa, Senhor, quando Israel pecava, quando Israel se perdia, quando Israel estava fora do caminho, o Senhor levantava homens e mulheres para profetizar, para alinhar. Levanta os homens e as mulheres do Brasil com grande clamor, ó Deus, com grande clamor, para a pregação pura do Evangelho, Senhor, e para destituir os tronos de Satanás, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome. Estabelece o Teu reino, estabelece o reino sobre a terra. Aleluia, 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 glória a Deus, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Irmãos, eu creio numa grande mudança que está acontecendo no Brasil. Não é sem causa que a justiça está tendo força. O Senhor está vindo, o trono de Jesus está descendo. Em 2012, eu me lembro que o Deus me acordou um dia, me inquietou muito, e depois Ele falou: vá para Israel, leve somente fulano, deu o nome do profeta que deveria ir comigo, e lá em Israel Ele diz: ore de 3 em 3 horas, e eu vou te mostrar. E numa madrugada nós subimos num monte e vimos o trono do Senhor, um grande clarão. A princípio não dava para ver o trono, apenas o clarão, 4 trombetas tocando, 2 espadas cortaram e abriram o céu. Eu fui para casa, fui para o hotel e abri a Bíblia e comecei a orar e dizer: Senhor, que tempo é esse? Que tempo é esse? O que está acontecendo? E parei no versículo 31 de Mateus 25, que diz assim: quando o Filho do Homem vier, Ele se assentará no trono de glória celeste. Quando o Filho do Homem vier com seus anjos em grande glória, então Ele se assentará no trono de glória celeste. Eu sempre achei que era fácil entender isso. Naquele dia parece que deu um nó na cabeça. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Como é que Ele vai vir e assentar num trono de glória celeste? Para mim Ele está sentado no trono de glória celeste. Quando vier, Ele vai sentar em outro lugar, ou Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, mas está dizendo que Ele vai se assentar num trono de glória celeste. Confere Mateus 25, 31. E eu fiquei orando sobre isso. Falei: Jesus, eu não entendo. E foi então quando Ele me explicou uma coisa, de que o
trono dele será estabelecido no segundo céu também. Ele está no terceiro céu, sentado, governando, mas no segundo o apóstolo Paulo, no segundo céu, são as potestades, são os governantes do mundo tenebroso, cuja nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra esses principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios capítulo 4. Aliás, capítulo 6, desculpa, 6, 12 em diante, isso. Então, este lugar de governo de Satanás, ele também precisa ser destituído, ele precisa ser tomado esse lugar. Porque é de lá que operam as trevas e de lá que governa sobre o mundo. Quem estiver dominando a região do segundo céu vai dominar sobre os homens, os governos humanos. Quem domina sobre o terceiro céu vai dominar sobre o espírito do homem. Mas quem estiver no segundo céu vai dominar sobre a alma do homem. O homem é corpo, alma e espírito. O seu corpo é ligado ao mundo material, ao primeiro céu. Sua alma é ligada ao segundo céu. E seu espírito ao terceiro céu, se ele nascer de novo. Por isso que a gente diz que uma pessoa é almática, porque ela está sendo governada por alma. No fundo ela está sendo governada pelas potestades. Toda alma é governada por potestades, se não nascer de novo e não ouvir e obedecer o Espírito. Então o trono do Senhor é no terceiro céu, é estabelecido. Mas boa notícia, está descendo. E vai estabelecer também no segundo céu. Por isso é quando essa obra estiver completa, nem o louco errará o caminho, porque até a alma do louco vai escutar a voz de Deus. Ele está descendo com o seu trono, ele está estabelecendo governo nas regiões celestes. Essas regiões, você sabe, é o lugar da batalha, é o lugar que Daniel estava orando por 21 dias, e vem o anjo Gabriel e passa, e diz: homem muito amado, desde o início das tuas orações saiu a ordem para vir, mas eu tive que fazer batalha, eu tive que enfrentar o príncipe da Pérsia, e se não fosse Miguel, o príncipe de Deus de Israel, a lutar comigo, eu não teria passado. E quando eu voltar, ainda terei que enfrentar o príncipe da Grécia, que vai se opor. Então esta é a região onde os anjos transitam, subindo e descendo, para trazer as nossas respostas, para trazer o governo de Cristo. Mas, aleluia, vai chegar um tempo em que esse lugar de batalha cessará, e será não trevas, mas será cheio da glória de Deus, e o Rei dos Reis vai sentar em todas as atmosferas. Eu tenho uma boa notícia para você. Em 2012 o Senhor me disse que essa glória estava descendo, o trono estava descendo, e aquele clarão que Ele mostrou era para dizer: filho, falta pouco. E em 2016 Ele me mandou fazer uma caravana a Israel, e Ele pôs esse título no nosso coração: estabelecendo o trono de Deus na terra. Quando a gente diz na terra, na verdade Ele está sendo estabelecido no segundo céu. Então, em 2016, o Senhor estava nos passando que Ele estava concretizando a chegada do trono no segundo céu. Em 2016. Em 2017, 18 agora que estamos, começou um grande mover, uma diferença muito grande. 17 foi uma completação de aniversários mais importantes com relação a Israel. Foi o primeiro jubileu de Jerusalém, conquistado em 67, e em 2017 o seu primeiro jubileu. Jubileu é o tempo da libertação total. Se Jerusalém recebe esse nível de libertação total, e agora em 2018 Donald Trump denuncia ou declara: capital de Israel é Jerusalém, transferência de embaixada.
Isso levanta o status de Jerusalém de novo, e o reino vai ser estabelecido em Jerusalém. Jerusalém, Israel, é uma forma de nós olharmos e irmos lendo a história pelo que está acontecendo lá. As nações serão julgadas da seguinte maneira: o quanto uma nação abençoou ou amaldiçoou Israel, assim será o parâmetro, o critério que Deus vai usar para julgar uma nação. Uma pessoa não. Uma pessoa é sua relação com Jesus Cristo, mas uma nação é sua relação com Israel. Uma nação é abençoada ou amaldiçoada de acordo com o que ela trata o povo e a terra de Israel. Se eu e você respeitamos o povo e a terra e honramos isso, como nação somos abençoados até com chuva. E a principal bênção de Deus é sobre a economia de uma nação, é sobre a paz de uma nação. Se uma economia de uma nação está forte, ela está de bem com Israel. Se ela está fraca, ela está de mal com Israel. Pode ter certeza do que eu estou falando? Existem várias maneiras de se oprimir uma nação e se abençoar uma nação. Uma nação pode ser opressa pelo mau governo, ela pode ser opressa por uma falsa religião dominante e por uma economia ruim. Queridos, em 1948, o Brasil se posicionou a favor de Israel. E eu lendo a história, morando em Israel e estudando do ponto de vista de lá, os materiais de lá, foi muito legal saber de que o Brasil não somente votou em Israel em 48 para a formação do Estado, mas o Brasil estava presidindo a ONU. Oswaldo Aranha era o presidente da ONU. E como presidente, ele que fez a pauta e os horários de entrar cada assunto na agenda. Quando ele percebeu que não havia apoiadores suficientes para a vitória da votação de Israel, ele tirou da pauta. E esperou e foi para o telefone, ligou para todo mundo e mobilizou, até subir o número de apoiadores de Israel. E quando tinha um número suficiente, ele botou a pauta, 3 dias depois do que era para colocar, ele colocou na mesa e pediu a votação. 2/3 votaram a favor de Israel, 1/3 votou contra. Israel se tornou Estado e recebeu o direito de fazer o seu país, que hoje a gente pode visitar e ver que é um dos países mais prósperos e felizes do mundo. E quem estava fazendo tudo ali atrás? Um brasileiro, aleluia. Sabe o que Deus fez com o nosso país? Nos próximos anos, Deus deu petróleo. Deus encheu esse país de petróleo e criou uma mentalidade no governo da época de que o petróleo é nosso. E nasceu a Petrobras. Se tornou a 10ª empresa maior do mundo e se tornou a 4ª maior em exploração de petróleo. Sabe o que isso trouxe para a nossa nação? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares e um crescimento que o país experimentou até a década de 70, sobrando emprego. Tem alguém aqui da década de 70 que assinou carteira naquele período e sabe como era emprego? 14% de crescimento do PIB. Hoje a marca para chegar a 1, quando não desce para o negativo. Qual é a diferença? Simplesmente a nossa nação tinha apoiado Israel, até que chegou um governo anti-Israel, um governo extremamente voltado para comunismo e anti-Deus, anti-família, anti-tudo. O que aconteceu com a nação? E onde foi o estupim que estourou esse governo? A Petrobras. Porque eles foram mexer na bênção que Deus tinha dado para o Brasil. Destruiu a economia da nação. Em 2014, voltei para o Brasil. Quando cheguei, o assunto era crise, era impeachment. 2015,
200 mil empresas fechadas. 2016 já estava impeachmentado. Em 2015 Deus me falou: a economia do Brasil está embaixo de maldição, porque o governo brasileiro está contra Israel. Essa é a razão de termos 300 mil empresas fechadas, de termos 13 milhões de desempregados. Ferimos a Israel. Quando Donald Trump declarou que ia abençoar Israel e que ia mudar a embaixada para Jerusalém, eu falei: esse homem vai, ele está indo no caminho correto. Quando ele fez o que prometeu, eu disse: prestem atenção nos números da economia americana. De hoje em diante, façam as contas, escutem o que Deus vai fazer pelos Estados Unidos, porque Deus julga uma nação segundo o que ela faz por Israel. E os números ficaram assustadores nos Estados Unidos. De um governo que estava crescendo 1%, vai chegar nos 3%. Eles estão com 1 trilhão e 500 bilhões de dólares a mais no caixa. A gente não sabe nem o que é isso. A menor índice de desemprego em acho que 30 anos. Menor. Porque uma autoridade resolveu abençoar Israel. Agora eu te pergunto: por que Israel é isso? Por que ele define o que Deus vai fazer pelas nações? E aqui eu quero chegar. A Yara está aqui, missionária em Israel. Creio que Deus ainda vai levar de volta, porque precisa. Israel precisa de brasileiros, precisa de belgas, suecos, dinamarqueses. O mundo inteiro precisa enviar os seus filhos para aprender e para orar por Israel. Em 2010 Deus começou a preparar meu coração para olhar Israel de uma maneira diferente. Eu estava numa sala de oração. Como eu disse, eu moro num sítio. No sítio a gente tem um centro de intercessão. Eu estava ali diante de Jesus, fazendo um tempo de separação do mundo e purificação. Estava tentando virar crente de verdade. E cada vez que a gente tenta virar crente de verdade, você descobre algo ruim em você. É um poço sem fundo esse negócio, gente. Eu estou quase desistindo já e confiando só na graça. Falando: não adianta mesmo. Já tentei ir acima desse conceito, mas toda hora eu tenho que dizer: Senhor, vai, usa assim mesmo, vai, é graça mesmo. Porque parece que a gente nunca atinge a limpeza 100%. Coisa absurda, coração corrupto. Até o convertido, ele é um pecador sobrevivente que fica ali voltando. Mas a graça é algo anormal. O perdão de Deus é algo que nos sustenta mesmo, sabe? E eu estava me sentindo, fiquei vários dias entregue para Deus me iluminar e trazer visões, e eu queria saber mais. Eu estava aprofundando nos assuntos com Deus, e Ele revelando muito do mundo espiritual e do meu mundo interior. Qual a relação dos dois? O que eu sustento? Cada unção que eu perdia, para onde vai? Eu queria saber essas coisas, e Deus foi mostrando que não podemos dar as coisas sagradas aos cães. Por fim, eu cheguei a um tempo que eu estava tão quebrantado que eu falei: Jesus, eu quero devolver tudo que o Senhor me deu. Sabe aquele... achei que eu estava indigno demais. E aí eu comecei. Ele falou: tá bom, eu aceito tudo de volta. Ah, Jesus tão legal. Ele fica dando amém para as nossas loucuras às vezes, né? Só quando você quer desviar dele que ele não deixa. Aí não, aí Pedro falou: afasta de mim que sou pecador. Jesus: vem cá, eu vou te transformar em pescador de homens, né? Então, às vezes dá umas crises querer afastar, mas é a única oração que ele não deixa. Ele fala: não, essa não. Isso aí, sem você eu não fico. Eu te perdoo, mas eu não te perco.
Ele é lindo. E aí quando eu comecei a devolver tudo, chegou um momento que eu falei, acho que acabou. Já devolvi esposa, já devolvi casa, já devolvi ministério, já devolvi até os anjos que ele me enviou para o ministério, devolvi as unções, devolvi tudo. Eu nem entendi por que eu estava fazendo isso, eu não sei te explicar, mas eu sei que cheguei a essa conclusão depois de um tempo de consagração, e ele aceitou tudo. Quando eu falei, ai Jesus, estou feliz, sabe? É como se eu estivesse zerando as contas contigo. Ele disse, ainda não acabou não, tem mais coisa para me devolver. E eu falei, o quê? Ele disse, devolve seu filho. Eu disse, eu não tenho. O Senhor me deu 50 profecias que eu ia ser pai e não me deu nenhum filho. Tudo quanto foi igreja que eu pisei, um profeta levantou e disse que eu ia ser pai, que minha mulher ia ser mãe, e até hoje não embalamos. Nós não temos filho para te devolver. Estou com 20 e tantos anos de casado. E ele diz, quando eu prometo algo, esse algo já existe. Você tem um filho que está aqui comigo. Eu estou te pedindo ele de volta. Eu chorei demais, porque eu pensei, eu só vou ver na glória, eu não vou ver aqui na terra ele. E eu falei, Senhor, tu sabes mexer com a gente, toma aí. Depois ele disse, tem mais uma coisa. E eu vasculhei a mente, não encontrei, eu perguntei. Falei, o que é? Ele disse, eu te dei a salvação. Não, o senhor está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Já está matando a charada? Eu falei, Jesus, ninguém nunca fez isso. Quando eu disse isso, eu escutei lá, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, se não for com esse povo Israel. O cara trocou a salvação dele por amor a Israel. E não ficou só nele, não. Você já leu Romanos capítulo 9? Já leu? Fala, Senhor. Meu Deus. Capítulo 9, verso 1 diz assim: em Jesus digo a verdade, não minto. Olha quem ele invocou, hein? Jesus, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Agora invocou o Espírito Santo e a consciência dele. Eu estou dizendo a verdade, eu não minto, que eu tenho uma grande tristeza e uma contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, anátema, destinado ao fogo do inferno. Por quê? Por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. Então eu tinha agora um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que abriram mão da salvação pelo mesmo motivo: Israel. Para que tem gente que fala, não, mas é coisa do Antigo Testamento. Paulo está no Novo Testamento e fez a mesma coisa que Moisés, pelo mesmo motivo. Simplesmente o maior líder no Antigo Testamento e o maior líder no Novo Testamento, fora Jesus, tinham o mesmo sentimento por Israel e desejaram perder sua salvação se isso resultasse na salvação completa de Israel. Foi como se eu escutasse esses dois homens naquela noite, naquela manhã, e eu comecei a tentar entender o que Deus queria, que nível de amor Deus queria construir dentro de mim para com esse povo chamado Israel. Amamos Israel, não é porque eles merecem ou fazem algo para merecer, é pelo que eles são diante de Deus,
pelo que Deus escolheu. Escolha, eleição. Eles são os eleitos de Deus. Ponto final, e ninguém discute. É escolha. Amei um, aborreci o outro, escolhi. E através desse povo, trouxe algumas coisas para nós. E nós, por gratidão, deveríamos amar Israel. Por quê? Vamos ver o motivo aqui no próprio versículo mesmo. Paulo dá no versículo 3, eles, porque, né? Eu mesmo poderia, não, versículo, que são os israelitas, porque deles é, está escrito aí, dos quais, ou seja, deles é adoção. Espera aí. A minha língua está muito diferente. 4. Os israelitas pertencem à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, o culto e à promessa. Deles é a adoção de filhos. De onde veio esse negócio de sermos adotados por Deus? Eles são os primeiros. Fui enxertado. E tem gente que acha que esse galinho enxertado substituiu a árvore toda. Agora somos Israel de Deus, doutrina da substituição. Um galho que foi enxertado se orgulha desse jeito. Um galho. Sabe como Paulo descreve a gente no capítulo, nesses 3 capítulos? Os goim, os gentios? Aquilo que não era povo. É assim que chama a gente. Aquilo que não era povo. Fui achado de um povo que não me buscava. Quando chama a gente de povo, é povo que não busca Deus. É Deus que foi atrás para encontrar. Zambujeiro bravo, oliveira ruim. São todos os termos usados para nós. E Deus que vai pegar eles, enxertar na oliveira verdadeira. E ainda lá na frente diz que ainda vou provocar ciúmes a Israel através desse galinho enxertado aqui, ó. Vou fazer algo tão bonito com eles que até o povo da raiz vai se sentir um pouco enciumado. O que Deus fez com esses que não era povo, com esse zambujeiro bravo, aleluia. E diz, e não se orgulhe você enxertado, porque se Deus não poupou nem galhos naturais, quantos de Israel não foram cortados por incredulidade? Quanto mais vocês enxertados. É assim que Paulo trata o assunto. E aí alguém escreve a teologia da substituição. Deus não tem mais nada a ver com Israel, agora é com a igreja, os redimidos sobre todas as nações da terra. Oh, que bonito, né? Uma bênção que foi estendida, virou agora, então, motivo de nós dizermos a eles, o prato principal não precisa, a cerejinha do bolo está aqui. Mais ou menos assim que a teologia fez ao longo dos anos. Por isso há um desprezo a eles. E por isso que Deus precisa tratar tanto quando quer que alguém ame eles, precisa fazer essas coisas que fez comigo. Levar um esmagamento para a gente poder entender de que Deus os ama. Eu não atingi esse amor de Paulo nem de Moisés. Ainda não fiz essa oração de dizer, Senhor, perco tudo, mas desde que eles sejam salvos. De coração não cheguei. Mas estou me entregando para que Deus trabalhe nisso. Tem que ser sincero. Agora eu amo muito mais do que eu amava. E vou para lá e moro lá uma boa parte do tempo, não para criticar religiosidade, não para censurar, andar de preto, usar aquelas coisas esquisitas. Eu não estou lá para ver isso. Eu estou lá porque tem um povo, um propósito que Deus tem com eles. E através deles eu recebi a adoção de filho. Eu sou grato. Através deles está escrito aqui, deles é a adoção, deles é a glória. A gente fala tanto da glória, glória, glória. Está escrito na Bíblia que é deles a glória de Deus. Está escrito aqui que deles são as alianças, os pactos são deles. Está escrito que deles é a lei, a Bíblia é deles, a Torá é deles. Tudo foi escrito por mão de judeu, desde Gênesis ao Apocalipse é mão deles. O Espírito não usou nenhum outro povo a não ser Israel para escrever a Bíblia inteira. João também era judeu que escreveu o Apocalipse.
Não é só a Torá não, o Novo Testamento inteiro. Deles são as profecias, as promessas. Ai, que lindo abrir a Bíblia e pegar uma palavra de Deus para mim hoje. É deles, depois nós. Todas as profecias, todas as promessas. Os salmos são deles. O culto, olha que interessante, o culto público, a adoração, usar instrumentos, louvar, harpas, cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais, tambores. Quem fez isso a primeira vez? E ensinou o resto do mundo que se adora a Deus com louvores? Eles. Deus ensinou para eles o louvor, ensinou o cântico, foram eles. O resto só foi imitando e copiando, graças a Deus, por eles. E a gente acha que a gente tem o melhor louvor, né? Você não vê a roda de velhinho adorando a Deus em Israel. Não tem um nessa sala que aguente 2 horas de dança junto com aqueles velhinhos. Não tem um nessa sala que aguente pular 2 horas extremas diante do Altíssimo. Eu tentei, falei, ixi. Falei, não dá. Dos quais são os patriarcas, dos quais Cristo Jesus é deles. Segundo a carne, Jesus veio deles. Ou seja, o que eu tenho? Desde a Bíblia até o meu Salvador Jesus, tudo é deles. O que sobrou para nós? Só amar e ser grato. E dizer muito obrigado, Israel. Pagaram um preço terrível, mas deixaram um legado sobre o mundo. E por causa desse legado, o Eterno vai olhar para eles sempre com um olhar diferenciado. E vai dizer, são eleitos. Vai escorregar para lá e para cá, vai fazer um monte de besteira no mundo, mas eu vou salvar todos vocês no final. Não adianta, irmãos. Eles estão amarrados a um destino vertical. Não tem jeito. Deus escolheu e acabou. Agora, é por justiça própria? Não. É porque são santos? Não. Eu acho que é bem o contrário. Porque Deus pegou o maior pecador para servir de exemplo, porque ele é a graça pura. Pegou os mais cabeça dura do mundo, povo de maior dura serviço que existe na terra, e falou, se eu faço com eles, eu faço com qualquer um. Esse povo merece nossa atenção, merece nossa intercessão, merece nosso respeito, merece nossa visita. E quando for, não pensar só em lugar santo. Ah, Via Dolorosa, maravilhoso, Jesus passou aqui, eu amo cada detalhe da história de Jesus. Mas o meu foco está no povo que está vivo e precisa de conhecer o seu próprio Messias. E que foi tão enganado por Satanás, desde o momento em que Jesus ressuscitou, já começou a mentira, dizendo, ele não ressuscitou, paga esses guardas para dizer que o corpo foi roubado. Classe sacerdotal de Israel contaminou tanto as escrituras, os livros posteriores, que hoje uma criança em Israel fala mal de Jesus, por causa do que ele é ensinado. O pai dele foi ensinado assim, o avô foi ensinado, o tataravô, todos foram ensinados a dizer que Yeshua é um impostor. Mas Deus vai usar esse galinho enxertado, que vai amar eles e amar Jesus, e vai transbordar de amor por eles. E eles vão falar, não é possível que ele era tão mau e ele fez algo tão bom com essas pessoas. Tem que ser assim. Glória a Deus. Amém. Você sabia que Cuba votou contra Israel em 48? Eu fui lá esse ano, acho que foi ano passado. Ano passado eu fui em Cuba,
país comunista, socialista, que esse nosso governo aí quis transformar isso aqui em puro comunismo e socialismo, e todas as escolas federais do Brasil inteiro, a maioria dos professores são esquerdistas e comunistas, e tenta implantar na cabeça dessa juventude toda que aquela é o modelo. Sabe o que aconteceu com aquele país? E com todos os outros comunistas, todos votaram contra Israel, todos se afundaram em dívidas. Cuba vive um estado de miséria de altíssimo nível. Podem olhar até pelas Olimpíadas, que eles não vêm mais ganhando medalha. Por que ainda ganhavam? Porque eles tinham ginásio de esporte, tinham piscinas e tinham pistas. Hoje não tem mais. Eles não conseguiram reformar, eles não têm dinheiro. Salário de $12 por mês. E o que é mais bem assalariado é o médico, que é $40. Só que 1 hora de internet em Cuba custa $2. Para quem ganha 12 e quiser navegar na internet. Vocês estão entendendo qual foi o crime? Votaram contra Israel, ganharam de presente Fidel Castro, a revolução e o comunismo. O mundo árabe é todo contra Israel, vive embaixo da espada de Alá, da falsa religião. Um espírito de morte terrível, uma falta de desenvolvimento, uma falta de inteligência, de criatividade, e só violência e morte e opressão. Israel precisa ser entendido, amado, e eu louvo a Deus que Ele está abrindo as portas e abrindo os olhos do Brasil, e nós vamos sair desse sistema anti-Israel e anti-família, anti-Deus, e vai vir um governo que vai amar, se relacionar, e a economia de nossa nação vai se levantar. O ano retrasado, quando Deus mostrou esse problema, Ele falou: precisa ir a Israel e pedir perdão, e tem que levar um ouro de oferta. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando no Brasil e levantando ouro, e de vários estados, não todos, porque não deu para ir em todos os estados, nós levamos quase meio quilo de ouro de oferta a Israel, e demos no templo, no Instituto do Templo. É um instituto que vai construir o templo no lugar daquela mesquita que está exatamente onde era o templo de Salomão. Deus tem aprovado aquele projeto. Muita gente tem falado: é o diabo que vai fazer para o anticristo sentar lá dentro, porque está escrito em Daniel que quando vides abominação, sentar no lugar santo. E Jesus também falou essa frase: quando vides a abominação no lugar santo, quem lê entenda. Então eles pegam dizem que é o anticristo que vai no lugar santo, somam com o apóstolo Paulo, que diz que o anticristo sentará no santuário se passando por Deus. Aí eles falam: bom, então quando Israel fizer o santuário, vai ser o anticristo que vai sentar lá e vai enganar todo Israel. É assim que a escatologia prega isso há 200 anos mais ou menos. Scofield falou isso e todo mundo segue. Eu digo: meu irmão, a abominação está no lugar santo, tem 1400 anos. Aquela mesquita em cima do lugar santo, que Israel chama lugar santo, o monte onde estava o templo, que até hoje os judeus quase não vão lá, porque tem uma abominação no lugar santo, que é anticristo, que é Islã, e que está matando. Mas está chegando a hora de remover e limpar o lugar santo. E eu creio que Deus vai permitir eles levantarem o seu templo, porém não sacrificar animais, nunca mais. Reconhecer que o sacrifício do Cordeiro já foi feito uma vez por todas. É isso que nós temos que orar. Amém? E vai ser só um lugar, como Jesus disse: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Eu creio na restauração de Israel, eu creio na restauração do templo, e eu creio na vinda do Messias para eles, e vai reinar, e aquele lugar vai estar bonito. E nós levamos ouro, e Deus permitiu entregar para o diretor do Instituto do Templo, e ao receber,
a caravana de 40 brasileiros, levando muito ouro e prata. Eles ficaram tão impactados. E ele disse, ele pegou um chofar, não é bem um chofar, uma trombeta desse tamanho, de prata, e disse: 3 vezes nós podemos tocar essa trombeta, em 3 ocasiões. Rosh Hashanah, que é o início do ano novo judaico, nós tocamos a trombeta. Nós tocamos trombetas nas reuniões solenes, na abertura das festas solenes, nas grandes convocações. E terceiro, nós podemos tocar quando alguém nobre visitar Israel, quando uma celebridade respeitada para nós. E por esse terceiro motivo, eu vou tocar para os brasileiros. Aleluia. Aleluia. E nós então recebemos uma bênção de Israel. E eles se esforçaram para ler em português e abençoar o Brasil. Nós pedimos perdão pelo erro do nosso governo e entregamos a oferta e pedimos: nos abençoe para que tenhamos bons e sábios governantes pró-Israel e tenhamos uma economia abençoada novamente. E Deus tem feito promessa que a partir de 2018, final de 2018, a restauração da economia brasileira vai acontecer. Amém? Amém. Amém. Para que você ame Israel, ore por Israel. Vou finalizar nesses próximos 10 minutos contando uma história chamada História do Filho Pródigo. Eu não vou ler o texto porque 10 minutos não precisa. Lucas 15 você sabe de cor. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo dele disse: pai, dá-me parte da herança. E foi para uma terra distante depois de alguns dias, e lá gastou tudo. E tendo passado fome, foi trabalhar no chiqueiro, e pediu aos porqueiros que ele pudesse comer as bolotas que os porcos comiam, e nem assim lhe era dado nada. Então caiu em si e disse: pequei contra o meu pai, vou voltar para casa, vou pedir perdão e dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou nem digno de chamar teu filho, mas torna-me um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. E o pai, vendo de longe, correu, abraçou, beijou-lhe o pescoço e mandou colocar roupas novas, colocou anel no dedo e sandália nos pés, e deu ordens para matar o bezerro cevado e fazer uma grande festa. O irmão mais velho estava voltando do campo, escutou o barulho na casa, perguntou o que ocorria. Um dos servos disse: o teu irmão voltou e o seu pai matou o bezerro cevado, porque ele estava muito feliz. O pai saiu e foi conversar com o irmão mais velho, porque esse não queria entrar na festa. E então disse: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? O filho disse: pai, eu sempre estive com você e você nunca me deu sequer um cabrito para celebrar com os meus amigos. O pai disse: tudo que eu tenho é teu. Quase que diz: não pegou porque não quis, você nunca me pediu esse cabrito, não recebeu isso. Mas era justo que nos alegrássemos, porque esse teu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história não termina melhor dizendo: sem sabermos se o irmão mais velho entrou ou não para a festa. Não é verdade? Esperamos que ele tenha entrado, ou que ele entre. E a minha oração é para que ele entre nessa festa. Eu estava indo para um lugar pregar, e o Espírito me diz: pregue sobre o filho pródigo. E eu disse: bom, vai ser evangelismo, provavelmente tem afastados, e Deus vai salvar. O Espírito me disse: quantos filhos Deus tem na terra? Eu disse: milhões. Ele disse: não, só 2. Um se chama Israel e outro se chama igreja.
Um nasceu primeiro, lá no Monte Sinai. Ganhou de presente as leis. Porque para ser uma nação precisa de terra, constituição e povo. Saíram do Egito como um povo, iam para uma terra, só faltava a constituição. A lei desceu. Com essas três coisas, foi a primeira vez que Deus declarou: Israel é meu filho. O meu primeiro filho, o meu primogênito. Assim Deus disse para Israel. E deu-lhe pactos, alianças, estatutos e disse: se vocês fizerem isso daqui, serão a nação mais poderosa na terra. Deus deu todas as diretrizes de alimentação, diretrizes de ética e moral, diretrizes de relação com Deus, relação homem com homem, tudo para viver poderosamente. Como nenhuma outra nação tinha o nível de conhecimento e sabedoria que lhes foi dado gratuitamente. Esse dia passou a ser chamado em Israel, o dia da descida da lei, é conhecido como o dia de Pentecostes. Eles celebram a descida da Torá, no meio de fogo, montanha. Moisés sobe, 40 dias depois desce com tudo. Celebram esse dia por anos e anos e anos, até que chegou um dia que um subiu, ficou 40 dias, e depois de 40 dias desceu outro fogo sobre um grupo de homens, 120, e se chamou então Pentecostes para os crentes. É o dia que nasce a igreja. Israel nasceu no Sinai, a igreja nasceu no Pentecostes. O filho mais velho e o filho caçula. O que o caçula recebeu que o mais velho não recebeu? O Espírito Santo. Até então o Espírito era dado sob medida só para algum rei, algum sacerdote, algum juiz, um libertador. Mas agora não, descia e sobre todos, e milagres e curas, e sinais e maravilhas, como nunca tinha acontecido na história de Israel. O caçula recebeu uma dose da plenitude do Espírito de Deus. Essa é a herança do caçula. Mas o caçula fez o quê? Diz que ele ficou uns dias em casa, pegou a sua herança e picou a mula. E onde foi parar o caçula? Em Roma, no chiqueiro da idolatria. E gastou até a última gota do seu espírito e perdeu-se no caminho. E aí começou a mover de arrependimento e volta para sair da estrutura da religiosidade, do chiqueiro. Então de 1500 para cá começa um mover de arrependimento, reforma protestante. E aí veio um mover de limpeza espiritual, trocar roupa, descobriu a santificação. E depois Deus devolveu autoridades espirituais, anel no dedo, começou a levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja, e Deus entregou as sandálias do evangelho, e ele começou a evangelizar o mundo todo novamente. O filho começou a se levantar na herança dele, e ele chega e aproxima-se de Israel, que é a casa, Jerusalém, onde ele nasceu. E ele tem que voltar a conhecer o berço, o cheiro, a canção, tudo que ele tinha antes, porque ele ficou lá fora, ele aprendeu demais com Roma e com o mundo, e ele está se despindo e aproximando. Esse é a igreja desse tempo, que está dentro da casa, e o pai disse: vou dar o maior avivamento. O bezerro vai voltar, ele está guardado, o bezerro cevado, o cordeiro está guardado, ele vai ser dado de novo, e vai ser uma festa poderosa sobre a terra. Aleluia. E o irmão mais velho, Israel, está chegando dos campos de concentração da Europa, está chegando do campo das nações para casa, e está voltando a ser nação também. Mas eles ainda têm muita raiva da gente, porque quando perguntam a um judeu: por que mataram vocês na Europa? Ele diz: porque não éramos cristãos. Se fôssemos cristãos não teríamos morrido, nós éramos judeus. Então ele está com raiva, ele ainda sente raiva, mas o pai está lá fora abrandando o coração deles. Está abrandando. Eu estou há anos e anos, uns quase 17 anos indo a Israel, e eu me lembro desde as primeiras vezes, quando a gente ia orar no muro, as expressões de rancor que ficavam neles, dava medo até de falar alguma coisa, ou eles verem que você era cristão, porque podiam
Agora, quando a gente está indo para o muro, eles estão assim dizendo: venham, você quer oração? Podemos pôr o tefilim no seu braço, orar juntos. Algo está amansando o coração deles. O pai está tirando aquele rancor, está dizendo: esse era teu filho, ele é teu filho, ele é teu irmão, ele é meu filho também, não é só você não, ele é segundo. O Espírito me deu uma frase tremenda. Ele disse que essa coisa de irmão mais velho e irmão mais novo é tão forte, porque Israel é um símbolo de irmãos mais velhos e caçulas são um símbolo de irmão mais novo. O que acontece na maioria das nossas casas com o caçula e com o mais novo? O caçula é um folgado e o mais velho se torna responsável. Caçulas, via de regra, são folgados. Eles falam coisa para os pais e para os avós que os mais velhos não têm coragem de falar, ainda repreende. Que nível de liberdade é esse que você tem, menino? Não é verdade? Por quê? Porque é assim. O que Israel ganhou? Ele ganhou leis e mandamentos. Filho mais velho sempre tem mais rigor. Sai de casa, o pai já dá ordem para o mais velho para cuidar e dá responsabilidade muito cedo. E ele já tem que pegar essa carga. E o caçula, pode divertir. O que o caçula da igreja fez? Ele saiu, se divertiu, se acabou, e depois só chorou um pouquinho, e o pai já abraçou, falou: toma de volta. Essa é a atmosfera que domina até nossas casas, porque Israel e a igreja têm um poder sobre o mundo espiritual e sobre tudo que existe. Quando esses dois se juntarem, aleluia, você não tem ideia o que vai acontecer, nem eu, porque ainda nunca aconteceu antes. É a festa do bezerro cevado, é a festa da volta, é a festa do retorno. E a maior unção guardada, a unção que está guardada para o final dos tempos, será dada para os dois juntos. Aleluia. Uma vez eu falei isso, eu perguntei no auditório: se aqui tem algum caçula, o que você faria se você soubesse que seu irmão está com raiva de você? Um garotinho diz: eu ia lá fora ajudar o pai a convencer. Eu chorei quando eu escutei isso. Eu estava no aeroporto para vir embora para o Brasil, numa dessas muitas idas e vindas, e a família de judeus ortodoxos sentou do meu lado no aeroporto. Eu peguei um saco de chocolate. Eu tinha comprado 4 pacotes de chocolate. E eu vi as crianças lindas, né? Brincando, tudo de preto e branco, as criancinhas. Aí eu falei: pai, posso dar um chocolate para eles? Ele disse: não. Eu insisti de novo, ele disse: por favor. Eu botei o chocolate entre nós dois e comecei a conversar com ele. E ele olhou para mim e disse: por que você está aprendendo hebraico? Por que você está aqui? Eles são muito diretos, né? Eu disse: porque para mim vocês são o povo mais importante da terra. Vocês são o reflexo de Deus na terra, o rosto de Deus na terra. Sem vocês esse mundo não sabia o que é Bíblia. Eu nem falei de Jesus porque ia ofender. Não sabia o que era moral nem ética. Deus deu a vocês e vocês para o mundo. Ele começou a chorar. E chamou a esposa e disse: mulher, venha ouvir o que esse homem está dizendo. Ela estava no momento de reza, fazendo as orações, e ele disse: ela está orando, rezando. Me responda, por favor, ele disse, porque nós somos os mais odiados do mundo também. Eu disse: pelo mesmo motivo. Não tem outro. Porque Satanás existe. Quem tiver o Espírito de Deus vai amar vocês, quem tiver do diabo vai odiar. Porque exatamente vocês fazem esse reflexo de Deus. E Satanás odeia. Depois que eu vi que ele estava quebrantado, eu falei: dá o chocolate para as crianças, vai. Tem que saber pegar na hora, né? Ele olhou e disse: não posso. Eu falei: perdão, esse não é cachê. Sabe que judeu só come coisa cachê. Tem que ser feito numa fábrica que passou pela oração, que o rabino santificou. E não tinha, então eu falei:
Deus tinha me posto no coração comprar um cachê e 3 não cachê. Aí eu falei, eu tenho um aqui. Catei minha sacola mágica e tirei mais um. Quando eu disse para ele, ele viu o selo. Ele fez assim. A criançada, foi aí que eu reparei que eles já estavam prestando atenção na conversa há muito tempo. Eles já estavam desesperados por aquele chocolate, os pezinhos tudo quicando no lugar assim. O pai disse, como é que fala crianças? Como é que faz crianças? A gente está acostumado no Brasil, o que tem que dizer? Eles saíram correndo, foram nas mochilas, pegaram balas e chicletes e voltaram e entregaram para mim. Porque eles vivem na lei. Alguém te fez o bem, faça o bem. É assim que se retribui. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei impactado com aquela cultura alta, no fundo eu também estava um pouco triste, porque eu sabia que eles não entendem a graça de Deus, dado sem merecimento. Eles precisam fazer justiça, eles precisam honrar tudo. É altíssimo padrão. Ame aquele povo, gente. Amemos esse povo. Sejamos desafiados a ler a Bíblia e vendo eles, não por eles mesmos, mas porque Deus fez, para que a glória do Eterno e a escolha de Deus seja honrada, para que aquele povo conheça o Messias deles, que primeiro é deles, depois é nosso. Jesus mesmo disse, eu não vim para outros, senão para os da casa de Israel. Depois ele estendeu tudo. Mas eu quero essa noite agradecer a Carlos e a esta escola e a todos que com paciência ouviram, e fazer um pedido: ame, ore por Israel. Ore para que a nossa nação tenha governante que se incline e abençoe Israel. Quando você for escolher um governante, preste atenção se ele vai conduzir essa nação para uma boa relação com Israel. Se não, você fala, isso daí vai trazer mais problema, por mais inteligente e bonito que seja. Mas aquele que tiver o coração voltado para Israel, Deus dará a bênção sobre nós. Vamos ficar de pé. Irmão caçula, às vezes eu faço assim, eu chamo, numa igreja, sempre tem os caçulas e os mais novos, e eu peço, fica aqui 7 irmãos caçula e fica aqui 7 irmãos mais velhos. E aí nós fazemos um abraço e profetizamos profeticamente que Israel e a igreja vão se unir. Esse é um ato profético poderoso e simples. O Espírito me diz, pesquise na Bíblia um irmão caçula que precisou voltar para casa e se reconciliar com o seu irmão mais velho. E eu encontrei Jacó e Esaú. Jacó foi embora e pensava, quando eu voltar Esaú me mata, porque tinha raiva. E eu fui ver o encontro dos dois, como que foi. Meu Deus, eu chorava lendo a Bíblia. A Bíblia diz que Jacó enviou presentes. A ira. Aliás, o presente aplaca a ira de qualquer pessoa, eu descobri, gente. Segundo, ele ficou e lutou com o anjo. Aquele anjo, segundo os judeus, é o anjo de Esaú. É o anjo que ia dar o destino à nação de Israel. Era aquele anjo de Esaú, porque Esaú seria o primogênito, que seria o líder que ia formar Israel. Israel seria Esaú. E o que é que fez? Jacó orou, lutou. O anjo de Esaú perdoou e deu o título de Israel para Jacó. Voltou e acalmou o coração de Esaú, ao ponto que a hora que os dois se encontram, Esaú abraça e beija o irmão e concorda que ele deva conduzir o bastão da nação. Esaú saiu com 400 soldados montados a cavalo para receber Jacó. Você acha que era para beijar? Aconteceu algo no caminho. Aconteceu. Ele lutou e a bênção passou para ele. O anjo da nação de Israel, que estava com Esaú, foi transferido para Jacó. Só quando uma igreja luta, quebranta, que ele ficou quebrantado, ele pode estar pronto para olhar para esse irmão mais velho. Sem quebrantamento a gente não vai tocá-los. Se a gente for de pé duro achando que estamos melhores,
recebemos Jesus, vocês mataram. Com esse discurso você nunca vai tocá-los. Então, quando Jacó viu Esaú ao longe, o texto diz: ajoelhou-se Jacó 7 vezes. Foi andando e prostrando, andando e prostrando, andando e prostrando. Quando chegou perto, Esaú desmontou da montaria, abraçou Jacó e beijou-lhe no pescoço e perguntou: o que é isso que você mandou, esse monte de presente? E ele disse: eu só queria ser bem recebido por ti, meu irmão. Esaú diz: não precisa, Deus já me deu muito. Quem são esses? Essa é minha família. Jacó olha para Esaú e diz: irmão, ver a tua face é como ver a face de Deus. Quando eu li isso, eu queria, e foi essa frase que eu disse no aeroporto para eles: ver o rosto de vocês é como ver o rosto de Deus. Não importa para mim nenhum erro, seja histórico ou agora. Eu quero olhar como Jesus olha. E como o irmão caçula, hoje nós vamos olhar para o nosso irmão mais velho e profetizar que nós vamos amolecer o coração dele com amor, e eles vão ceder a bênção, e o Brasil e as nações e a igreja será muito abençoada sobre a face da terra, quando esse anjo liberar e falar: está certo, você gastou tudo, desperdiçou, entristeceu o pai, mas está perdoado. Enquanto adoramos, vamos fazer um abraço do caçula indo ao mais velho. Foi Jacó que foi até Esaú. Esaú desmontou diante do abraço. E hoje, quando a gente abraçar, nós estamos liberando o coração de Israel. Profetizamos esse ato profético, um abraço de retorno da igreja para Jerusalém. Mês de mim, o teu amor é como um furacão, ele renova a misericórdia. Tão de repente eu vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória desse Ele me quer, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Se você está alguém do lado de um irmão aí, abraça ele também, começa a ministrar sobre a vida dele. Acredito que é um momento profético no nosso meio, amém? Nos